E não é que o arco e flecha, no fim das contas, tava lá? Só não era do Joel. Salve, telanautas! Bem-vindos de volta para mais um programa do Na Tela, com a presença da nossa convidada mais do que especial. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E a gente vai bater um papo com vocês sobre o 6º episódio de The Last of Us, uma série que tá mandando super bem, a princípio sem spoilers. Quando chegar a hora, a gente avisa. E aí, dona Patrícia, o que você achou desse episódio? Eu sei que algumas pessoas vão reclamar, dizendo que não aconteceu muita coisa, não teve muita ação, mas eu acho que foi um episódio de relacionamento, de profundidade entre o relacionamento de Joel e a Ellie, e gostei bastante. E assim, eu acho que é aquele papo, né? Se a gente fosse comparar com uma viagem, eu acho que depende muito da pessoa. Se o seu propósito é apenas chegar ao seu destino, e aí você vai reclamar que, né, não importa com essa série o que tem muito o lance do aproveitar a viagem, né? Exatamente. É curioso porque, assim, são episódios que mesmo quando acontece pouca coisa, acontece coisa pra caramba, né? Então, assim, é que são detalhes que talvez estejam fora da expectativa da pessoa. Então assim, tem cenas que talvez você veja aqui, você vai falar, nem era necessário. E realmente, pro plot principal não era, mas é tão legal ver acontecer, você se diverte acontecendo, você saboreia, sabe? Aquele papo de você não tá almoçando ali nos seus 30 minutos rapidinho de almoço, você tá saboreando a comida, você tá saboreando o Eu episódio. tinha falado em vídeos anteriores, o óbvio, né? Que assim, a história de The Last of Us, ela é realmente muito simples. Sim. O cara vai levar a mina do ponto A ao ponto B, no começo ele não gosta dela, no final eles vão ser lá duas pessoas que têm um ao outro como as pessoas mais importantes da Terra, aquele negócio todo. Isso por si só não é spoiler. O lance todo é o como isso vai acontecer e cada frase, cada forma de desenvolvimento A que interação, enriquece esse elo que exatamente. eles têm. E aqui a coisa tá sendo feita de um jeito que de vez em quando a gente recebe umas pequenas pérolas. É um comentário social de um lado, é um afago do outro, é uma provocação. São coisas que a gente vê, coisas da nossa vida pessoal, apesar de nós não estarmos vivendo num mundo pós-apocalíptico. Tem coisas que são verdades independente disso. E a gente vê, é um amigo que de repente pisou na bola com a gente e o quanto a gente de repente deixou ele de lado e alguma coisa do gênero, mas o quanto isso é pequeno perto do todo. O mundo lá fora se acabando, seja na nossa realidade ou seja na realidade da série, e a galera se pegando nos detalhes tão bestas. E assim, como você vê a interação com os outros, né? As pessoas que eles vão encontrando ao caminho, reflete muito na interação dos dois. Aqui eles tiveram um episódio, um tempo, né? Só pra eles, e você vê isso crescendo, mas como quando eles têm a interação com o outro, como foi no episódio anterior, reflete muito no que tá acontecendo com eles. Tem um pouco do seguinte também. É um mundo muito duro, onde todo mundo que você não conhece, você não tem intimidade, você não sabe qual é que é, a princípio representa uma ameaça. Não sabe pra que veio, né? Então, o que acaba acontecendo? Eles vão ter que fazer cara de malvado para poder proteger uma parte de si e de repente usar isso como se fosse um trunfo na interação que eles têm e aquele negócio todo. Mas no fim das contas, se eles não estão de fato apenas blefando, isso vai ficar transparente muito rápido. E aqui nesse episódio a gente logo na abertura, logo no começo, vê as coisas acontecendo com um pessoal que não necessariamente tem no jogo, mas que já deixa claro que aquilo tem um potencial cômico muito grande. E eu achei que foi um acréscimo muito divertido. Eu também achei. Pessoal, para todos vocês que estão chegando agora e para quem já acompanha o nosso trabalho aqui no canal há mais tempo, eu vou pedir que deixe o seu like, porque isso ajuda pra caramba o canal a se manter relevante e o algoritmo do YouTube continuar empurrando os nossos vídeos para outras pessoas que possivelmente sejam interessadas também. Então, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações, porque quem tem o sininho lá tocado fica informado de tudo que a gente lança e não perde nada. Não é isso? É isso aí. Não esqueçam, para conversar com a gente, que é o mais legal a interação com vocês, deixem os seus comentários aqui no episódio sobre o que vocês acharam, gostou, não gostou, se pensam como nós, se é diferente.
E para aparecer aqui, não esqueçam de colocar o responda 2 pontos antes dos comentários. Quer aparecer no momento dos telanautas? Usa o responda 2 pontos, porque aí fica combinado entre a gente que se vocês colocaram isso na frente do texto de vocês, vocês não só querem aparecer, como vocês permitem que eu use o texto que vocês colocaram pra gente. Pode ser qualquer tipo de interação, crítica, elogio, devaneio nerd ou qualquer coisa, ou talvez até apenas um oi. Vai ser muito bem-vindo e é a melhor parte da nossa interação. A partir desse ponto, a gente vai falar a respeito das coisas do episódio, sem medo de ser feliz, então vai chover spoiler, estejam avisados. Combinado? Já tem Kiki querendo interagir? Oi. O que você achou do episódio? Você gostou? Apareceu um cachorrinho, você gostou, né, filha? A gente já começa um episódio com um certo salto temporal, que não é apenas de tempo, mas eles parece que pularam uma estação do ano inteira do game, já que lá a gente vê a coisa com verão, outono, inverno e acaba na primavera. Aqui eles pularam o outono completamente e de repente tá tudo branquinho, cheio de neve. Eu achei que eles tinham ignorado uma parte completa ali, ou que eles fossem fazer um flash forward, alguma coisa mostrar pra frente pra depois voltar. Eu sei lá, eu fiquei um pouco confuso com o que eles estavam mostrando com aquela parte da neve, porque tava muito cedo. Mas eles encurtaram só, né? Eles juntaram os pedaços da história, contaram exatamente a mesma coisa, mas aquilo tá acontecendo na estação errada do ano. Isso muda as coisas? Não. De qualquer forma, vai acabar dando certo. Eles economizaram na produção de fazer chuva, que sempre custa uma fortuna para você conseguir fazer aquilo. Tem equipamento a rodo, você tem que deslocar um monte de coisa para fazer, não sei se foi isso. A série não é barata, mas também não tem dinheiro infinito. Então eles pularam direto para a parte que tinha neve e eles colocam lá um pedaço que a gente sabe que acontece, porque tem um salto, como eu disse, temporal, mas é subentendido na história que eles estão caminhando faz um tempão. Aqui a gente vê um pouco do que aconteceu nesse trecho com eles conversando, trocando ideia, aquele negócio todo, até que eles chegam lá numa tal cabana e encontram uma família, um casal indígena, isolado, que eu achei super fofinho. Inclusive quando no começo eu falei que tinha tido lá o arco e flecha e a gente vê pela primeira vez, a gente acha, fica subentendido ali que talvez possa ser o Joel, mas não é. É o índio, né? Que quando chega em casa percebe que a mulher foi sequestrada, né? Que ela tá ali sobre a mira dos bandidões e tal. Ela deu até sopinha, O que também tem a ver com o que eu falei sobre eles fazerem aquela cara de malvado e tal. Mas de malvado eles não tem nada, e aí o casal acaba se divertindo, porque tudo que eles falam, meio que eles olham com aquela cara de... A gente consegue ver que vocês não são isso aí, e tem algumas interações bastante divertidas. Sim, eu gostei bastante. Então, essa é uma das cenas que a gente tava falando que não era necessária, mas eu achei muito bacana. Assim, é pra você aproveitar mesmo, você aproveitar o máximo que tem a interação ali. Aquela senhora foi muito boa, a piadinha dos vagalumes. Dos vagalumes. Não os bichos, as pessoas. Tem pessoas vagalumes? Foi bom, foi bom. Foi muito bom. Eu gostei muito dessa personagem. Sim, né? É bobinho, mas eu achei muito bacana. Assim, é um momento pra você realmente... Eu tenho a impressão de que esses personagens não foram colocados de graça na história. Por quê? Porque a participação deles é muito rapidinha e muito pouco relevante naquele momento ali. Até direciona eles e tal, mas dentro do contexto... Eu tinha avisado que ia ter spoilers, então sem reclamações, por favor. Mas no fim da história, já pulando lá pro final, última coisa que acontece. O Joel tá machucado. Então, eu pensei a mesma coisa. E eu coisa. imagino que vai ser o pra onde a Ellie vai tentar levar ele. Mas... Eu não sei se eles vão estar lá ainda. Então, mas sabe o que eu pensei? Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, nossa, foi muito bacana. Eu acho que ela vai voltar no casal simpático. Mas eles ainda estão mais longe do que o irmão do Joel. Não faz sentido. Eles foram pra frente, né? Mas acho que é o único lugar que ela sabe pra onde ir. De qualquer forma, por enquanto é cedo pra saber, mas ela tem que tirar o arco e flecha de algum canto, que eu tô cismado com esse arco e flecha aí. Entendi. Antes de sair dessa casa, dessa cabana que fica ali, que eles encontraram com esse casal,
o casal avisa pra eles que a respeito do lugar onde eles estão procurando lá, ou pra onde ir, aquele negócio todo, eles falam, a gente nunca passou desse ponto, apontam no mapa ali, falam ali é meio sinistro, a gente vê que eles largam corpos no rio, o pessoal que tem pra lá deve ser muito do mal. E a gente depois acaba vendo que isso era uma coisa meio teatral, né? Que o pessoal que tava fazendo as coisas ali... Era o pessoal do irmão. Até joga corpos no rio e tal, mas assim... É os corpos de quem vai invadir lá. Eles fazem de propósito pra ter uma fama. Eles estão investindo no lance de fazer com que as pessoas realmente não queiram ir pra lá. Apesar de que, no fim das contas, eles não são necessariamente esses bandidões todos, né? É o que tem a ver com a tal cara de pôquer que eu tinha falado antes. Mas é nesse momento, quando eles estão saindo dessa casa pra começar o caminho deles, que a gente começa a ver que o Joel não tá legal. Ele tá passando por uma coisa ali que é uma mescla de problemas cardíacos com síndrome do pânico. Eu achei assim que é aquele negócio, né? Ele acumulou tanto, ele se fechou tanto, porque com a morte da filha, ele meio que trava tudo, né? Mas a gente sabe, aquele negócio, né? Tá jogando a sujeira pra debaixo do tapete uma hora, o negócio vai aparecer. O que a mente produz, o corpo reage, né? E ele acaba trazendo essas coisas à tona. E eu acho que isso também, assim, já tinha acontecido lá no começo, a primeira vez, quando eles estão saindo lá, a Tess, ele e a menina, a Ellie, e o cara aponta a arma pra eles e ele... Aquele episódio de, ai meu Deus, vão matar a menina, remete ele ao momento que mataram a Sarah. E aí ele tem aquilo, e é na hora que ele mata o cara lá, literalmente na porrada, né? Então ele já tinha meio que tido algo ali. E aí ele se trancou de novo, beleza. Agora com esse negócio do relacionamento deles, você vê nesse episódio, né? Eles conversando mais, eles se abrindo um pouquinho mais, até mais pra frente. Nesse sentido, esse episódio foi bastante decisivo pra mostrar que eles não estão no mesmo lugar que estavam antes. Então, com isso tudo até que aconteceu no episódio anterior, do Henry e do Sam, talvez isso, né, ele foi se abrindo um pouco mais e isso tá começando a transbordar. Então, você tá começando a ver a Ellie não como uma carga apenas, e sim como família. Até qual é o nome do episódio mesmo? Kin, que tem a ver com esse negócio de família. Então, e aí eu acho que isso tá vindo à tona, né? E nessas que eles continuam lá fazendo o caminho deles, eles de fato acabam olhando por cima do morrinho e não é que tá lá a tal da hidrelétrica. Eu pensei que eles fossem ter mudado essa parte, trocada por uma coisa ali com uma cara meio de Forte Apache, mas eles de fato mostraram que ela tá lá. O grande lance é que nesse sentido eles mudaram bastante em relação ao jogo e a história não se passa nela, se passa na cidade a qual ela abastece de energia. Que ela tá funcionando. Que é o lance assim, lá no jogo a gente vê que assim, tem essa hidrelétrica, tem um pessoal que tá fazendo ela voltar a funcionar e é óbvio, ela abastece um lugar. A gente sabe que esse lugar existe e a gente só vê ele de longe quando o Joel e a Ellie estão saindo fora pra seguir o caminho deles. Mas aqui de fato a história vai se passar nessa cidade. Mas quando eu vi a hidrelétrica ali, eu já fiquei mais satisfeito porque eu vi que teve um esforço pelo menos pra manter a parte geográfica da coisa coerente com o que foi mostrado no material original. E nessas deles estarem se aproximando, o que também trocou foi, já que eles não vão para a hidrelétrica, eles estão indo no caminho para ir para tal da cidade e tal, e acabam sendo cercados por uma galera toda bandidona, com lenço no rosto, aquele negócio todo, que você vê que meio que são os guardiões da região, naquelas de quem são vocês, alto lá, vamos ver qual é que é. Eles começam a trocar uma ideia, os caras fazem cara de malvados, mas também não chegam a ser truculentos. O que eles fizeram com os velhinhos, os caras fazem com eles, exatamente mesmo. Tem essa troca. E aí você vê que a versão daquilo que a Fedra usava pra poder ver se a pessoa tá infectada ou não, que eles tinham aquela maquininha, no caso aqui eles vão usar um cachorro farejador. Muito fofinho. Que aparece no jogo dentro lá da hidrelétrica. Mas que é um cachorro bunda mole, que tá lá tomando chuva, velhinho e tal. É um bom jogo, companheiro, né? É fofinho e tal. Aqui também fica aquela sensação assim de, caramba, mas o cachorro vai se ligar que ela tem o negócio, né? Agora ferrou, o outro lá tá com a paralisia, eles estão mudando isso, onde é que será que a coisa vai dar?
No fim das contas, o cachorro chega lá, cheira ele e tá tudo bem. E quando chega a vez dela, também o cachorro é mó bobão e acha que tá tudo certo, lambe a cara dela, ela fica felizona com o cachorro e todo mundo fica satisfeito de que tá tudo bem com todo mundo, né? Eu entendi assim, que os outros usam a máquina. Então a máquina, ela só indica se você teve contato com o vírus, né? É simples assim, direto e reto. Agora, o cachorro, ele deve sentir a transformação quando a pessoa tá infectada, que ela vai se transformar, né? Vai deixar ali a humanidade dela, ele sente aquilo. Tanto que, vamos relembrar, no primeiro episódio, os vizinhos dele, que tem aquela senhorinha que já tá infectada e ninguém sabe quando a Sarah tá lá dentro, o cachorro já começa a olhar pra velhinha com cara de... É verdade. Tem alguma coisa errada aqui. Então eles sentem mesmo. Aqui o cachorro não sentiu porque ela teve porque ela não representa um perigo, né? Exatamente. Ela não tá se transformando em nada, então o cachorro tá de boa. E nessa parte do cachorro aí, o que realmente acontece assim de mais relevante é o fato do Joel, de novo, ficar com aquela cara de caramba, o bicho tá pegando aqui. E ele fica completamente sem ação, porque é uma daquelas situações que ele tá sentindo justamente que ele tá cada vez mais inadequado. Fraco, né? Tá se sentindo velho, não tá tendo reação, que é uma das coisas que vai justificar o que acontece um pouco mais pra frente. Porque logo ele encontra, dentro da cidade com o irmão dele, aquela baita cena emocional dos dois se abraçando, que nesse sentido foi bem parecido com o jogo, apesar de não ter acontecido na mesma circunstância, na frente do portão, aquele negócio todo. Eles já estavam meio tretados de há um tempo atrás, quando seguiram cada um o seu caminho, não foi da melhor forma possível, não foi, então vai lá, manda um cartão postal, tá tudo certo. Eles têm visões diferentes da vida também, né? Isso influencia. Eles têm um jeito de ver as coisas, mas automaticamente eles preferem se afastar do que brigar. Sim. Mas quando eles voltam a estar junto, toda aquela carga acaba estando lá de novo. Eles ficaram felizes momentaneamente, de o cara tá bem, tô vendo que ele tá vivo aqui e tal. Mas nessas ele já tá com aquele negócio no peito de pensar assim, caramba, eu tenho uma missão super importante, porque ela é quem ela é. Ela tem as características que ela tem, ela precisa chegar no ponto onde ela vai e eu não sou a pessoa mais indicada para levar ela até lá. Ele não tem esse papo logo de cara, mas você vê que os roteiristas estão plantando a coisa de um jeito que a coisa já está sendo remoída. Eu senti uma invejinha dele ali para com o irmão, porque ele é uma pessoa sofrida, né? Ele tá preso ao passado. Ele não quer pensar no passado, mas ele tá preso no passado. E o irmão seguiu em frente, né? Então, tanto que a Elia que tem que falar para ele, parabeniza o seu irmão, né? Quando eles ele descobrem casou, que a Maria né? é a mulher dele e tal. Ele fica, assim, mudo, com cara de... Não sabe como agir, né, em relação a outras pessoas. Acho que ele tá ali internizando aquilo, mas assim, tanto que depois na conversa deles você sente mais isso, né? De que o irmão tá seguindo com a vida dele, tá tentando recuperar um pouco da humanidade, enquanto ele ainda tá perdido. No jogo, quando ele encontra o irmão fala, olha, eu voltei lá na nossa cidade e encontrei essa foto aqui, achei que você ia Tinham querer. revirado a casa, mas isso aqui ficou. E é uma foto dele com a filha. E ele imediatamente fala, não precisa, não quero. Apesar de tu ter dado uma queimadinha aí na pauta, a gente vê que eles vão ter esse papo, eles falam a respeito do Tommy ter se tornado esposo da Maria, aquele negócio todo, que acontece essa cena constrangedora, mas um pouco antes eles comentam lá o quanto a Ellie tá faminta. Naquele outro episódio, quando eles vão pro meio do mato tal, o que eles vão comer na madruga, que eles fazem aquela fogueira, é uma lata tipo de comida italiana, né, que tá em conserva em mais de 20 anos, aquele negócio todo, não sei nem como é que não estragou, mas de qualquer forma, quando ela come, ela se lambuza com aquilo, porque é uma coisa super gostosa, ela elogia, como se fosse a melhor comida que ela comeu na vida. Então, como ela deve estar acostumada com umas gororoba nervosa, ela chega num lugar onde a galera faz uma comida bacana, caseira, pensada, caseira, direitinho, você vê que ela começa a comer aquilo com gosto. É verdade. E você notou o que acontece nessa cena? Você já tinha falado a respeito do fato da cidade ser muito provavelmente 99% de chance da mesma cidade do começo do 2. A gente já começa a ter plantado ali uma coisinha que vai ser extremamente importante para a parte 2, que muito provavelmente a gente só vai ver na segunda temporada da série. Que, né, quem acompanha tem uma noção de que a personagem da Ellie
sexualmente falando, tem uma escolha homossexual, não é isso? E no segundo, ela tem a namoradinha. No próximo episódio, a gente deve ver a antiga namoradinha que ela teve lá, a pessoa com quem talvez ela tenha se descoberto, aquele negócio todo, deve ter um flashback. Não sei se vai durar o episódio inteiro ou se vai ser só algumas coisas que vão ser inseridas ali. É muito provável que o próximo episódio, de alguma forma, lembre a mecânica da narrativa do terceiro, quando teve lá o Frank e o Bill. Eu acho também. Mas essa personagem que vai se tornar a futura namoradinha dela, a Dina, aparece aqui. Muito provavelmente, não tenho 100% de certeza porque eles não fizeram a coisa ficar super clara, mas eu acho que assim, tá claro o suficiente. Ela fala o nome? Não, ela só... Tem certeza? A Ellie briga com a pessoa como se tipo, pô, eu tô chegando de fora aqui, tá em cima de mim me olhando como se eu fosse um ET, entendeu? Ela tipo, tenta fazer aquela carinha de brava e tal. Mas a gente sabe que naquele mato ali tem coelho. E aí chega uma outra parte super interessante, que os desavisadinhos de plantão, que acusam tudo de ser lacração, também vão ter alguma coisa pra falar, mas é justamente quando o Joel olha e escuta a Maria comentando que lá naquela comunidade eles compartilham tudo, ninguém é especificamente dono de nada, tudo que é preciso é compartilhado de acordo com as necessidades e tal. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha, não tem um líder específico, ao contrário do jogo, quando ela é apontada como sendo a pessoa que comanda a situação ali, ela fala, não, eu faço parte de um conselho, todo mundo é consultado de uma forma justa e tal. E aí o Joel faz lá uma meia brincadeira de falar assim, então tipo, é o comunismo, né? E aí o Tommy olha com aquela cara indignado de, não, peraí. Não, ele lutou contra, literalmente pra ele falando. aquilo é inaceitável, nossa, imagina, quebra de paradigma total. E a Maria vira pra ele e fala o quê? Não, é exatamente o que é isso aqui. Tecnicamente É uma que é uma comunidade, é um comunismo. Só que de repente a gente tem que parar pra pensar assim, é o preconceito da palavra. Como fazer isso diferente num mundo desses? A gente viu a primeira cidade 20 anos depois, lá no primeiro episódio, que mantinha um esquema com uma cara mais ou menos capitalista ali, que estava sob o domínio da Fedra, que tentava manter as coisas do jeito que era antigamente. Aí você vê a galera negociando cadarço de sapato lá e tal. Então, tem a parte onde ele entrega os comprimidos para aquele guardinha lá e ele ainda vira pro cara e fala assim, eu vou precisar do saquinho de volta. É verdade. Porque assim, tem uma escassez das coisas ali, tem aquele negócio de o que vai tem que voltar, tem uma visão de que o que é meu, eu lutei por isso, aquele negócio todo. Então, numa sociedade onde você tem tanta gente, não tem muito como você fazer uma parada de que alguém domine os meios de produção ali para criar monopólio de nada, não vai funcionar. E não é uma coisa que eles estão tentando enfiar ideologia na goela de ninguém, eles só estão mostrando algo que é muito óbvio, numa situação daquelas é como a situação rolaria. Quando aparece a cena de todo mundo dentro daquele galpão assistindo o filme naquela tela e tal, no jogo a gente só vê quando eles estão indo embora e tal, o Tommy falando, as crianças vão assistir um filme essa noite. Então assim, lá é só comentado. Aqui a gente vê que eles de fato estão presentes no momento que isso vai acontecer. A gente vê essa interação, como as pessoas ali se divertem. Até porque assim, por mais que eles tenham energia elétrica, aquele negócio todo, é mais uma das coisas que corrobora com o que a gente tinha falado sobre aquilo ser uma comuna, uma coisa comum pra todo mundo vai curtir junto. Até porque cinema é muito mais legal quando todo mundo se diverte junto, não é isso? E aí a gente chega numa das partes mais importantes e decisivas ali, que é quando o Joel vai trocar uma ideia em particular. É a primeira vez que eles se separam, seguem caminhos diferentes. A Ellie vai com a Maria pra um lado e tal, que no jogo, como no jogo a coisa acontece em terceira pessoa, mas a gente acompanha aquele personagem de uma forma muito próxima, a câmera não abandona ele, né? A gente não vê o que tá rolando com a Ellie do lado de lá. Aqui na série a gente também vê esse lado, é mais uma das formas que eles têm de expandir e enriquecer. Mas essa conversa que é tida com o Tommy, apesar de não acontecer exatamente no mesmo lugar, com as mesmas circunstâncias, até porque não tá acontecendo lá na hidrelétrica e tal, a gente vê que vai rolar... A essência é a mesma, né? Exato, vai rolar aquele negócio do Joel chegar e falar assim, então, maninho, tem uma parada mega importante aí pra te falar.
essa mina não é simplesmente uma pessoa que eu encontrei no caminho e resolvi levar porque eu sou bobo. Da primeira vez que eles falam sobre isso, que eles estão bebendo e tal, ele ainda comenta algo do tipo, pô, tá fazendo um negócio desse pela bondade do seu coração? Ele, não, tem um pagamento, tá rolando. Mas quando eles vão falar sério a respeito do negócio, que eles estão de fato a sós, e chega naquela hora onde ele Acho que ele se sente mais à vontade, porque antes ele mente sobre a inclusive Tess. sobre a Tess, que tem a ver com aquele papo que a gente tava falando, sobre ele tentar se afastar das consequências e dos fantasmas do passado e tal. Mas ali ele chega e fala, então, ela é imune. Que tanto no jogo quanto na série, a gente vê que tem esse esquema da pessoa tomar aquela coisa assim de um jeito meio... Como assim? Sério, imune. É sempre difícil explicar isso, porque para as pessoas que vivem naquela realidade há 20 anos, é quase como se você estivesse falando de uma pessoa que afeta tanto a vida do resto das pessoas quanto uma celebridade ali. É uma pessoa que, assim, tem características que precisam de fato ser estudadas e tal, mas pra pessoa de cara escutar um negócio desses e engolir e achar que tá tudo bem, o negócio tem essa cara meio de tipo pegadinha. Pô, o cara tá brincando comigo e tal. Mas ele pega e fala, não, firmeza, vai, vou ouvir o que você tá falando e vou embarcar. Por que você tá, tipo, entrando numas de que você não vai mais fazer e quem tem que fazer sou eu? Você tá falando de levar ela pros vagalumes e tal. Eu já não tenho mais contato com eles, já nada a ver e tal. Aí ele, então, maninho, olha só, vou falar um negócio pra você. Você falou que eu tô com cara de velho, aquela coisa toda. Eu tô mesmo. Ele se abre. Tô lento, ele se permite ser frágil. Sim. É aquele momento onde o machão emocional coloca esse lado do macho não chora e chega naquelas de é importante demais pra não ser feito e eu sozinho cheguei no meu limite. Então é um momento de retorno ao status de humanidade que ele precisava ter, que ele tá basicamente pedindo socorro. Sim, é verdade. Só que é uma transferência de fardo, né? É aquele negócio onde ele chega e joga uma carga tão pesada em cima do irmão logo de cara, que o irmão olha com aquela cara de... Caramba, sério assim? Tipo, sem vaselina? E aí as desculpas que ele usa de começo, porque ele ainda não aceita de cara, né? É o lance do então, te contar um negócio aqui. Sabe a Maria? Tá grávida. Você papai. Sabe, você passou por uma situação lá onde ter perdido a Sarah mexeu com as bases da sua vida e você travou lá e tudo mais. Aí ele fala, eu tive que continuar, né? Você tá preso no passado, mas eu continuei. Aí uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar também é que a série, e isso eu entendo que nós já falamos a exaustão sobre isso, que ela não é focada na parte da ação, mas eu acho que ela economiza às vezes demais em evitar certos confrontos. Não precisavam ser cenas de invasão épica, não precisa ter 50 pessoas para serem enfrentadas, podia ser uma coisa um pouco mais rápida. Mas na conversa que eles estão tendo no jogo, quando a gente descobre que ela acabou ouvindo esse papo todo, ficou brava e foge, ela rouba um cavalo. E aí sim ela vai pra uma parte lá que não chega a ser dentro da cidade, mas seria nos arredores, que eles vão seguindo os rastros do cavalo dela até encontrar a casa onde ela tá, tipo com o cavalo amarrado lá fora, e ela tá dentro de um quarto, pegou o diário de alguma moça que vivia naquela época e tal. Aqui é como se essa casa... que é bem tirada do jogo mesmo, a situação é a mesma, mas já é dentro da cidade, então é só como se ela tivesse escutado, não se deram ao trabalho de fazer cena dela roubando o cavalo nem nada, porque aí é uma outra parte que também tem confronto no jogo, eles enfrentam lá um monte de gente, que eles ignoraram isso completamente. Eles fizeram tudo misturado. Mas foi de uma forma bacana, achei até, né? Da forma que eles fizeram pra... Mas é um dos momentos que eu acho que seria interessante a gente ter visto ela ouvindo a conversa de alguma forma. Eles não mostraram essa parte. Eu também achei. Porque quando eles estavam conversando, eu fiquei pensando, será que ela ouviu? E eu não lembrava dessa parte do jogo. Mas eu fiquei pensando, será que ela não ouviu essa conversa? Mas como não apareceu nada pra gente, eu entendi que não. E aí você vai descobrir que, e ela precisava ter ouvido, porque é justamente o que vai trazer tanto peso pra cena aonde quando ele encontra ela, eles têm um papo, e essa cena ficou igualzinha. Ficou. Tanto no jogo quanto na série, as falas são exatamente as mesmas. Tem o mesmo peso emocional dele tentando explicar, poxa, mas você vai com ele aceitou te levar, eu tô sem poder, não vou conseguir. E aí ela fala a respeito do, poxa,
mas do que você tem medo, cara? Você perdeu lá a sua filha e tal. Ele, opa, peraí, esse assunto delicado e tal. Mas caramba, tipo, eu já perdi tanta gente. Você não sabe o que é perder. Nossa. Aí ela fica virada no siri, meu camarada. Mesmo. E com razão. Porque, pera lá, né? Ela tem 14 anos, então assim, se você for ver, talvez ela tenha até perdido menos gente na vida, mas ela perdeu gente a vida toda. Exatamente. Ela não teve os momentos de paz e calmaria que ele teve. Então é quando ela vira pra ele e solta o lance do todo mundo que eu conheci ou me abandonou ou morreu. Se você for embora e eu tiver que ir com outra pessoa, eu só vou ficar com mais medo. Nossa, foi muito legal essa E cena. o peso que a coisa tem, depois dela ter dito pro Sam, lá o menininho, né, que acaba sendo infectado, que ela fala que o maior medo dela é acabar sozinha, você vê que aquilo tá vindo da alma na hora que ela fala. E esses dois atores, assim, estão arrasando, mas o Pedro, principalmente, nessa cena com ela e na cena com o irmão, não é possível que não vá... ganhar prêmio, alguma coisa, porque, tá muito nossa, bom. você sente muito, assim, a dor dele ali, né? E eu não sei se vocês viram, na HBO Max tem aqueles extras, né, do que tá acontecendo no episódio, e aparece a atriz dizendo que tanto ela quanto o Pedro estavam com muito medo de gravar essa cena, que ela ficou sem dormir, eles ficaram ensaiando vários e vários dias, porque eles sabiam que era exatamente igual a do jogo, ia falar filme, do jogo, eles queriam que tivesse o mesmo peso. De qualquer forma, antes de ir embora, ele vira pra ela, naquelas de certamente tá com um nó na garganta, e ele fala, você tá certa, você não é minha filha, eu não sou seu pai, a gente vai seguir nossos caminhos separados e tal, que deve ser de partir o coração pra ela naquele momento. E aí passa a noite, aquele negócio todo, ela fica avisada que ela vai seguir o caminho dela com o Tommy, que deve ter tido uma conversa muito complicada com a Maria, que a gente também não acompanha. Verdade. Porque pra chegar pra alguém e explicar, então, sabe, aqueles planos que a gente tava fazendo, de ser feliz, aquele papo todo. Eu vou até ali e já volto. Então, vou comprar cigarro. É. E aí, de repente, tá ele lá no estábulo de manhã e o Joe, obviamente... Deve ter passado a noite meio que em claro, meio pensando. Ah, mas ela também... E aí ele chega e fala pra ela eu achei que você tinha direito a uma escolha. E aí ela já com aquela cara de, cara, a escolha já tava feita. Quando a gente teve a conversa, ela joga a mochila no peito dele e solta um vambora. Ela abre até um sorrisinho, mas o que eu queria dizer antes é quando ela aparece aquela cena que ela já tá pronta esperando o Tommy, você sente ela, tipo, né? Aquela tristeza profunda de... Me abandonaram de novo, vou fazer o quê? E aí ela segue, sabe? Aquilo doeu no coração. São as coisinhas como essa que eu disse lá no começo. Que assim, o que aconteceu no episódio? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada? E aí quando eles estão, de fato, se preparando para ir embora, o Tommy relembra que eles seriam bem-vindos ali. Aquilo pode ser um lar para eles. Que eu creio que seja justamente o que faz o link para eles estarem num lugar comum na segunda parte da história, que a gente só deve ver na segunda temporada, né? Eles acabam seguindo, deve passar mais um bom tempo também ali, mas é justamente nessa parte onde eles ainda estão em cima do lombo do cavalo que eles estão trocando ideias. E olha só, ele, episódios atrás, virava pra ela e dizia assim, vamos tentar manter as nossas conversas de uma forma mais básica, não vamos falar de nada muito pessoal. Ela faz pergunta, ele meio relutantemente, às vezes não responde ou responde de má vontade. Aqui você vê que a coisa já tá tão mudada que eles estão falando sobre os anseios que eles tinham. Tipo o famoso, o que você queria ser quando crescesse e tal. Não, ela pergunta pra ele, né? Então, vamos dizer que vai dar certo, né? Se a gente tá chegando já ali na universidade, eles estavam com aquilo de encontrar os vagalumes, que não tinha vagalume nenhum. Mas ela pergunta, tá, tudo bem, deu certo, fizeram vacina com meu sangue, tipo, tadinha, né? Nesse momento ela acha que é só isso. A humanidade volta, e aí? O que você vai fazer da sua vida? Aí eles têm aquele papo no futuro, isso um pouco antes, e é aquilo que a gente tava falando, já desde o começo desse episódio, desde que eles saíram lá, desses 3 meses, você já vê uma interação maior. Depois que eles tiverem esse papo ainda mais profundo aí na cidade, que ela fala da filha dele e tudo mais, eu achei que aumentou ainda mais. Ele não diz, mas ele mostra
na conversa com ela que tá, ok, você não é mais só uma carga pra mim. A gente tem uma interação, ensina ela a atirar com a sniper, dão risada. Ele comenta que ele queria ser cantor. Exato. É uma coisa mais... E ela comenta a respeito, pela primeira vez, ela fala a respeito da apreciação dela pelo assunto da astronomia e tal, e do lance de se tornar astronauta, que tem um peso gigante na segunda parte. É o tipo da coisa que assim, a gente vê que eles estão plantando coisinhas aqui pra quando aquilo acontecer lá no futuro não ser do nada, não ser uma coisa que simplesmente brotou na história. É verdade, tem muita coisa conectada aqui que com a segunda temporada, que muito provavelmente vai ter. Ah, já, certeza. A gente vai sentir essa conexão, eles fizeram muito bem. E de repente a gente já vai pra parte da tal universidade, que é o último lugar que o Tommy tinha noção de que os vagalumes tinham estado. Ele fala lá, então, tem um prédio que é todo espelhado, tal, vai pra lá, aquele negócio todo. Então eles acabam indo. E aí eles mudaram algumas coisas, como, por exemplo, o papo que eu falei de eles basicamente não encontrarem infectados, aquele negócio todo. Os macacos não estavam infectados. Mas os macacos são iguaizinhos. As circunstâncias em que eles aparecem são basicamente as mesmas. Você ficou com medo quando eles abriram a porta e tinha um macaco? Porque eu fiquei. Eu tô meio susto achando que era um infectado. De repente era um macaco, ups! É a tal da subversão. Então, insistindo nisso mais uma vez, eles comprimem eventos, como eu falei, comeram uma estação do ano inteira, tiram algumas partes ali onde acontecem confrontos, mudam o que acontece de uma localidade para outra, mas a essência fica preservada, acontece ali da mesma forma básica que acontece no jogo. Não é isso? É isso aí. E no final, a Ellie se vê agora, ela vai ter que se virar sozinha. Porque ele tá ferido. O ferimento não acontece exatamente da mesma forma, mas acontecem com eles enfrentando uma galera. É muito menos gente na série do que acaba aparecendo no jogo. É econômico, gente. O carinha vem lá com o taco de beisebol, que foi uma das coisas que eles usaram pra mostrar elementos que aparecem no jogo, né? Pra justificar o fato de pelo menos apareceu ali. A forma como ele acaba se livrando do cara lá naquele mata-leão também é um dos negócios que ele acaba fazendo no joguinho. Só que quando o cara quebra o taco de beisebol, o pedaço que sobra na mão dele, que fica aquela farpa de madeira, é justamente o que ele atravessa no abdômen do Joel. E é aí que ele, que já tava meio mal, meio zoado, naquelas paralisia e tal, aí ele cai no chão. No jogo tem todo um pedaço que ela ainda tá lá dentro da universidade, até levar lá pra fora, aquele negócio todo. Ele vai enfrentando os caras enquanto ele tá apagando, perdendo a consciência, mas vai enfrentando os caras. Aqui ele meio que já cai lá fora. E aí ela fica no desespero de tipo, Joel, acorda, você não pode não estar presente porque eu não sei o que fazer, eu preciso de você. E aí o que vai acontecer? Mas a gente viu também que ela já sabe algumas coisas que ele ensinou. Ele nunca confiava nela, porque eu acho que ele não confia em ninguém. Ela sabe montar guarda. Né? Mas ela aprendeu a montar guarda, por exemplo. Aprendeu a caçar. Não, caçar não. Ela queria aprender a caçar e ele não deixou, né? Algo assim. Agora vai ter que aprender na marra, né? Agora vai ter que aprender na marra. E é o que eu digo sobre fazer o link com a parte do jogo que essa sim deveria começar no inverno, que começa com um coelhinho sendo transpassado por uma flecha. Por isso que eu acho que eles devem voltar lá nos índios. Será? Bom, galera, então eu acho que a gente cobriu todos os pontos mais importantes, demos os nossos pitacos. Queremos saber de vocês o que vocês acham a respeito desse episódio, se vocês têm pensamento do que tá pra vir. Não vai durar muito mais tempo, mas a gente ainda pode se encontrar justamente nos comentários. Então a gente espera saber de vocês, não se esqueçam de participar, a gente vai gostar muito dessa interação. É isso aí, eu não sei vocês, mas eu já estou sofrendo porque só faltam 3. Pois é. Então é isso, galera, um forte abraço. Um beijo. E até mais.